A paz do Senhor, boa noite, nesta madrugada já, estamos aqui juntos para meditarmos na palavra do Senhor, porque coisa boa é estar meditando na palavra do Senhor e melhor ainda, é levando para as nossas vidas e colocando em prática, né? Então nesta noite nós vamos falar sobre fraqueza espiritual. É um tema bem importante para a gente meditar nele. Não vamos nos aprofundar muito, mas vamos deixar uma reflexão sobre fraqueza espiritual nesta noite, amém? E a leitura está em Mateus 26 e o 41, que diz assim: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Glória a Deus. Vamos orar? Querido Deus, maravilhoso eterno Pai, nosso amigo fiel de todas as horas, fica conosco, fala conosco nesta hora. Aleluia. Espírito Santo, guia a nossa leitura e nos ensina aquilo que o Senhor quer de nós. É o que nós te pedimos, já te agradecemos em nome de Jesus. Pedindo também que o Senhor venha socorrer a todos que necessitam. Em nome de Jesus. Amém. E ali eu estava lendo esse versículo onde Jesus no Getsemane, e essa palavra aqui, essa passagem assim, né, vigiar e orar, porque, irmãos, não é fácil. Todos nós, em algum momento, passamos por fraquezas espirituais, por momentos em que a gente se torna fraco para orar, fraco para louvar. A gente sente as forças, sabe, diminuindo. Então, é bom a gente estar meditando na palavra do Senhor, estar orando. Porque a estratégia do inimigo é me enfraquecer, é te enfraquecer. Porque ele quer nos deixar vulnerável aos ataques dele, frágil aos ataques dele. Então a gente tem que estar em vigilância. O que quero fazer não consigo, mas o que eu não quero, isso eu faço. Muitas vezes aquilo que a gente quer fazer, a gente não consegue. Às vezes a gente quer tanto obedecer a Deus, quer tanto fazer a vontade de Deus, quer fazer a obra, quer louvar, quer cantar, quer orar, quer jejuar e não consegue. Mas aquilo que a gente não quer, muitas vezes a gente faz, muitas vezes a gente erra, muitas vezes a gente desobedece, muitas vezes a gente não ora, não louva, não busca, não faz a obra, se acomoda, fica em casa. E não tem coisa que doa mais do que fazer algo. Olha, eu vou dizer, não tem coisa que doa mais do que a gente fazer algo que sabe que entristeceu a Deus. É difícil. Quando a gente sabe que errou e que o Espírito Santo nos mostra o nosso erro, ô irmão, é difícil, viu? É muito difícil. Por isso que a gente tem que vigiar, para não chegar a este ponto. Somos fracos, somos falhos, somos pecadores, mas precisamos buscar forças nas nossas fraquezas. Porque nós precisamos ter, a missionária amiga minha sempre diz, o que Deus quer, pelo menos ver o nosso esforço em fazer o que é certo, em procurar seguir os caminhos dele. Para que a gente possa conseguir prosseguir, a gente tem que tirar força nas fraquezas. É fácil? Não. Tirar força da fraqueza não é fácil. Não é fácil, irmão. Eu sei que não é. Né? Então, mas para prosseguir é preciso e prosseguir fazendo o que é correto diante de Deus. Não é só prosseguir, é tirar a força da fraqueza e prosseguir fazendo o que é certo diante de Deus. O que agrada ao coração dele. Temos que ser sal, temos que ser luz e não é fácil. Não é fácil. Está lá em Mateus 5:13, quando Jesus fala sobre isso para os discípulos, que nós temos que ser sal e luz, fazer a diferença. E muitas vezes, aleluia,
A gente está precisando, mas a gente tem que fazer essa diferença. Quem mais está precisando somos nós, mas a gente está ali para servir. É tirar força nas fraquezas. Mesmo em momentos de tribulações, porque o inimigo conhece as nossas fraquezas. O inimigo conhece a minha e a tua fraqueza. Mas eu gosto muito de ouvir, sabe, irmãos, os pastores ministrando a palavra. Eu gosto muito de estar prestando atenção. E eu sempre guardo aquelas palavras, sabe, que são importantes. E eu já vi um pastor falando sobre isso. O inimigo sabe onde é a minha e a tua fraqueza. Mas eu e você também sabemos. Eu já falei disso aqui anteriormente. E o nosso dever é nos esforçar em pedir a Deus para nos fortalecer naquilo que estamos fracos. Ele sabe onde me tentar, ele sabe onde te tentar. Quando ele foi tentar Jesus, ele tentou Jesus no alimento. Porque Jesus estava em jejum. E ele conhece a nossa fraqueza e é nela, justamente nela que ele ataca. Aleluia. E a Bíblia nos manda orar, vigiar, orar, para não cair, para não entrar em tentação, não dar lugar à tentação, para não parar também, porque muitas vezes na fraqueza a gente quer parar. Eu mesmo já parei. Eu já passei por momentos de fraqueza que eu não tinha vontade, não tinha forças para orar, para buscar, para louvar, nem para falar do Senhor. Nem os vídeos eu estava conseguindo fazer. Olhava para a palavra, olhava para o canal, mas não tinha forças para chegar aqui e falar. Muitos, e não sou a única não, pessoas também já falaram isso para mim que estavam passando por isso. Então, a Bíblia nos manda vigiar para não cair. Acho que todos já ouviram alguém falar na caverna, né? Quando Elias ali passou pela caverna, quando Jezabel estava ali perseguindo ele. Todo mundo, né, passa um momento assim difícil. Eu não sou a única, você não é o único. Mas que a minha, aleluia, glória a Deus, que a minha experiência, a tua experiência ajude um ao outro. Que isso nos fortaleça a vencer. Muitos até dizem que Elias ali estava em depressão. Mas ali Deus chega, naquela caverna ali, Jesus enviou socorro para Elias. Está lá em 1 Reis 19:5 essa passagem, para você ler e meditar. Quando ele fugiu por causa de Jezabel. Eu senti às vezes muito sono. Era um sono incontrolável para não buscar ao Senhor. Não sei se você já passou por isso. Uma falta de vontade de ir para a casa do Senhor. Um peso, sabe? Um peso tão grande. Eu senti uma pressão tão grande. Minha vontade só era ficar deitada. A fraqueza nos faz lembrar o quanto nós somos dependentes de Deus. A fraqueza nos faz lembrar que ninguém é super, nem hiper e nem mega. Somos homens fracos, totalmente necessitados de Deus, totalmente dependentes de Deus. E a fraqueza nos mostra isto. A nossa fragilidade humana, necessitada de Cristo, necessitada do socorro dele. Glória a Deus. Nós precisamos um dos outros. A fraqueza também nos mostra isso, a nossa fraqueza. Que precisamos um do outro, por isso que ele falou lá no Salmo 133, quão bom é que os irmãos vivem em união. Porque quando um está fraco, o outro está do lado ali para ajudar, para fortalecer, para levantar.
Porque nós somos parte de um corpo. E um órgão depende do outro para sobreviver. Glória a Deus. O coração bombeia o sangue, o rins filtra esse sangue, né? O intestino faz, o estômago faz digestão, o intestino também vai separar o que é útil, o que não é útil. Cada coisa funciona direitinho no seu devido lugar e um depende do outro. Se um para, atrapalha o outro. Mesmo assim somos eu e você. Se só for mão, como é que o corpo anda? Se só for pé, como é que o corpo vai pegar? Um braço precisa do outro, uma perna precisa da outra. Os dois olhos juntos enxergam melhor. Os dois ouvidos juntos ouvem, escutam melhor. Nós precisamos um do outro. E a fraqueza nos mostra isso. Glória a Deus por isso, né? E a cabeça desse corpo se chama Cristo. Glória a Deus. Que ninguém é super nem mega, eu já falei, né? Por isso que a gente deve vigiar e orar. Porque ninguém é super crente. Ninguém é hiper forte. Ninguém é mega imbatível. Não, gente. Ninguém é mega, ninguém é super-herói, não. Nós somos seres humanos. E como seres humanos, necessitamos de Deus. Temos momentos de fraqueza. Temos momentos em que, se a gente pudesse, nem falava com ninguém. Mas neste momento é que a gente mais deve buscar. E não se entregar a Ele. E não ficar parado. E não ficar detido. E não querer ficar na caverna. Glória a Deus. Porque uma vez eu vi um pastor falando algo, está aqui em Marcos 14 e 38, né? E quando manda vigiar e orar também, aqui em Marcos 14 e 38 diz assim. Vamos ler o que está dizendo aqui em Marcos. Quatorze e 38 Marcos diz assim, ó. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. É a mesma coisa que nós lemos em Mateus 26, 41. Então, assim, vigiar e orar. E eu vi uma vez um pastor falando algo e eu guardei, que diz assim, quem vigia ora, e quem ora não cai. Se alguém caiu, é porque não vigiou e não orou. E eu fiquei meditando, e é verdade. A gente não pode parar de vigiar e de orar. Porque a gente não sabe de onde vem os ataques e a hora que ele vem. Então a gente tem que estar se revestindo do poder de Deus para resistir. Porque só revestidos do poder de Deus é que a gente vence. Glória a Deus, não é? Exaltado seja o nome do Senhor. Porque a estratégia do adversário, eu já falei para vocês aqui. A estratégia do adversário é enfraquecer o opositor. Quem quer vencer uma guerra quer enfraquecer o outro lado para quando ele estiver frágil, atacar. Deixá-lo em sua fragilidade, ou seja, vulnerável, desprotegido, desatento, descuidado. É assim que muitas vezes estamos fracos espiritualmente, sem buscar, sem orar, sem jejuar, sem louvar, sem vigiar. E quando muitas vezes se vê, caiu. 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 Parou.
ficou detido. Então, que cada vez mais a gente possa confiar em Deus, né? Orar sem cessar. Já diz aqui em 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. A gente não pode cessar de orar, porque quem ora está vigiando, está se revestindo de poder de Deus para vencer as adversidades. E lá em Marcos 13,37, ele também nos manda vigiar. No finalzinho do versículo ele diz: vigiai. Vigiai. Amém? Então o que eu queria deixar para vocês nesta noite era isto, irmãos. Diante de tantas coisas que eu tenho visto, tenho passado também. Tenho visto e tenho passado, né? Sobre isso, porque eu vejo muitas pessoas passando por processo assim, né? De fraqueza, falta de força para caminhar. E eu já passei por isso e sei como é. E é por isso que hoje eu decidi vir aqui trazer essa palavra, porque eu já passei por isso. E eu tenho essa experiência também, de que não é fácil. É um momento que não é fácil, mas é um momento que a gente tem que mais se apegar a Deus, para nos revestir contra isto, para nos fortalecer contra isso. Então lá em Filipenses, eita, até esqueci, peraí, só um momentinho. Filipenses 4:13, esqueci o versículo, diz que tudo posso daquele que me fortalece. Então a minha fortaleza e a tua fortaleza vem de Deus para vencer esse momento. Então o que eu tenho para te dizer é: não para, não se entrega, não desiste, mas persevera, ora sem cessar, vigia, para não cair, para não parar, para não se deter, para não desistir, para não baixar as armas. Você foi chamado, eu fui chamada para uma grande obra, assim como Neemias. De maneira que não podemos parar, não podemos nos distrair com nada. Ele não desceu para atender o chamado, porque ele disse: não posso parar, não posso descer. Glória a Deus. E cada vez mais a gente possa se fortalecer no Senhor e vencer essas fraquezas espirituais que quer nos atingir, que quer nos deter, que quer nos parar. Isso é um assunto muito sério. Em nome de Jesus, amém? Vamos meditar nisso e lembrar que tudo posso naquele que me fortalece. Que quando estiver acontecendo, eu tenho um Deus que me fortalece a vencer isto aí. E aí é que eu tenho que orar, e aí é que eu tenho que vigiar, e aí é que eu tenho que buscar neste momento para me revestir, para me fortalecer novamente, para retomar as forças e prosseguir. Porque a ordem é para marchar e não para parar. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos orar. Eu peço aos irmãos que apresentem meu caderno de oração nessas vidas que estão aqui. Aqueles que estão passando por algum tipo de privação, ou de necessidade, ou de aflição. Que Deus possa vencer o seu socorro nesta madrugada. Amém? E aqueles que estão fracos, que Deus possa vir a socorrer, a fortalecer, a renovar as forças para prosseguir. Em nome de Jesus. Querido Pai, nesta hora nós te agradecemos por esta palavra, clamando ao Senhor que nos ajude a vigiar, que nos dê força para orar, que nos fortaleça a buscar. Ah, Senhor, nos ajuda na caminhada, porque muitas vezes somos bombardeados de todos os lados para nos entristecer, para desistir, para parar, para entregar as armas, para baixar as armas, Senhor. Mas a Tua palavra diz
porque tudo podemos naquele que nos fortalece, que é o Senhor. Sem ti nós não podemos nada, não somos nada, não fazemos nada e não temos nada. Mas no Senhor tudo podemos. Tudo posso naquele que nos fortalece. Então, nesta madrugada, nos fortalece a vencer as fraquezas espirituais. Aquilo que quer vir para nos derrubar. Aquilo que quer vir para sujar nossas vestes. Aquilo que quer vir para nos fazer cair em tentação, pecar, desobedecer, transgredir tuas leis. Nos fortalece, Senhor, nesta madrugada. Ajuda, lebraste, aqueles que estão precisando. Socorre aqueles que estão necessitados. Nesta hora, veja os enfermos, veja os necessitados, veja os aflitos, os oprimidos, aqueles que estão na caverna, aqueles que estão fracos espiritualmente, querendo parar, querendo desistir, sem força para ir para a tua casa, sem força para fazer a obra, sem força para louvar o Senhor. Ah, Senhor, socorre e ajuda a começar por mim, Deus, fortalecendo, renovando as forças, dando vigor, dando alegria, dando ânimo para fazer a tua obra, Deus, para te adorar, exaltar, engrandecer o teu nome, para te servir com o melhor e ser fiel. É o que nós te pedimos, Senhor. Entra também com salvação nas vidas, nos lares, Senhor. Traz de volta aqueles que fraquejaram e se afastaram do Senhor. Ah, Senhor, chama de novo para ti. Traz para ti, Senhor, para ir morar no céu naquele grande dia. Ah, Deus, traz de volta os que se afastaram. Liberta aqueles que fraquejaram e estão em algum tipo de vício. Ah, Senhor, aqueles que fraquejaram estão em caminhos tortuosos. Que o Senhor possa ser o socorro deles, que o Senhor possa fortalecer eles a voltar para o caminho da retidão. Tudo isso nós te pedimos, já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Fiquem na paz e que Deus vos abençoe.